Fala, meus joias e minhas joias, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Nesta noite nós estamos de volta aqui com o nosso canal, né? Sou o professor Márcio, professor de História, e nós estamos voltando com o nosso assunto do iluminismo, que é um assunto bastante interessante, muito importante para você que vai iniciar o seu estudo agora em 2020, ou para você que já está na caminhada aí dos estudos para fazer as provas dos vestibulares aí da vida. Como eu já disse, você pode fazer desse canal aqui o seu local de estudo, o seu cursinho, e fica conosco aí que a gente vai estudar e aprender muitas coisas interessantes, ok? Ok? Já vai se inscrevendo aí no canal, dando like e fica aí conosco. Beleza, vamos lá. Nós começamos iniciando o nosso canal com o assunto iluminismo. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o conceito e o que o iluminismo defendia, né? Como três principais teorias: igualdade, fraternidade e liberdade. Nós explicamos isso aí. No segundo vídeo nós falamos sobre as características do iluminismo, né? Suas características, aquilo que o iluminismo defendia. Agora, como prometido, nós vamos falar sobre os principais filósofos iluministas. Os principais filósofos iluministas, claro, foram muitos, mas aqui nós vamos apenas comentar 4 que, na minha opinião, foram os principais filósofos ou principais teóricos do pensamento iluminista, ok? E o primeiro que nós vamos falar é John Locke, que nasceu em 1632 a 1704. Bom, o que era que John Locke defendia? Quem era esse cara chamado John Locke? Primeiro, ele foi considerado o pai do liberalismo político e econômico. Ele combateu de forma ferrenha o absolutismo, negou a origem divina dos reis, foi o fundador do empirismo, foi o principal teórico do contrato social, criou a obra Segundo Contrato do Governo Civil, afirmando que os homens possuem direitos naturais inalienáveis, ou seja, que não se pode parar ou acabar, e esses direitos eram direitos à vida, liberdade e à propriedade, tá? Então John Locke, ele foi considerado o criador dessas teorias, e uma das coisas muito importantes é que ele combateu de forma ferrenha o absolutismo, ok? Nós vamos falar também sobre Voltaire. Quem foi Voltaire? Nascido em 1694 e 1778. Voltaire, assim como Locke, também criticou de forma ferrenha o absolutismo, tá? O absolutismo monárquico, ou seja, o poder centralizado na mão do rei. Criticou também os privilégios da igreja e da nobreza, né? Aquilo que a igreja explorava a classe mais pobre, ou seja, os camponeses e os nobres que não trabalhavam, não faziam nada, apenas viviam sobre as custas dos pobres, né? Criticava a igreja e a nobreza, foi influenciado pelas ideias de Locke, exaltava a igualdade jurídica e a liberdade de expressão. Igualdade jurídica: todos os homens eram igual, ou tinha que ser igual perante a lei. E a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de pensamento, a liberdade de questionar. Questionar quem? A igreja e o próprio rei, o próprio monarca, ok? Difundiu a existência de uma monarquia ilustrada, ou seja, ele defendeu a existência de um despotismo esclarecido, que depois da Revolução Industrial isso vai afetar e influenciar vários monarcas, vários reis, entendendo que o pensamento iluminista era o melhor pensamento para se governar na Europa, ok? Principalmente na época de Napoleão Bonaparte, tá? Montesquieu, nascido em 1689 a 1755. O que é que Montesquieu defendeu? Ele foi o criador da obra do Espírito das Leis, ou seja, a sua ideia através dessa obra era a divisão dos poderes: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Poder legislativo é aquele que tem o poder para legislar, criar as leis. Poder executivo é aquele que tem o poder para executar essas leis. E o poder judiciário é aquele que tem o poder de
fiscalizar o cumprimento dessas leis. Isso é o que Montesquieu defendia. Outra coisa, suas ideias influenciaram a organização de quase todos os governos depois da Revolução Francesa. As ideias de Montesquieu influenciou quase todos os governos depois da Revolução Francesa. Assim como eu disse que Voltaire, o pensamento de Voltaire, como despotismo esclarecido, influenciou vários monarcas no período em que Napoleão Bonaparte estava à frente do poder do exército e político lá na França, assim também Montesquieu influenciou vários outros governos após a Revolução Industrial. E por fim, os dois feras aqui, ó, Denis Diderot e D'Alembert, que foi considerado os enciclopedistas. Por que esse nome enciclopedista? Porque eles elaboraram a tão famosa enciclopédia que foi responsável por, vamos dizer assim, espalhar o pensamento iluminista, principalmente para a classe mais pobre, a classe mais necessitada, a classe que era considerada como analfabeta. Tá? Também chamados enciclopedistas, como eu já falei, porque além de elaborar, eles ajudaram a proliferação dessas ideias, para que as ideias chegassem à mente, ao coração das pessoas que não tinham conhecimento, não tinham acesso ao conhecimento, não tinham acesso aos livros, porque nesse período na Europa o conhecimento era uma educação elitista, era uma educação apenas para as elites, nobres, reis, filhos de reis, o clero, o próprio clero, tá? Então a classe mais pobre, como os camponeses, os trabalhadores, que não tinham conhecimento nem acesso ao conhecimento, se beneficiou das enciclopédias, que foi uma forma de espalhar o pensamento iluminista, e levando muitas das pessoas, ao ler a enciclopédia, ao poder de questionar a autoridade do rei, do monarca, a autoridade da igreja, questionar principalmente os direitos divinos do rei, ok? E a questão pela qual a igreja, vamos dizer assim, explorava a mente humana nesse período da Europa. Como, lembrando, a igreja, como a maior instituição espiritual do mundo naquele período, porque a Europa, o pensamento europeu compunham o pensamento mundial, então a igreja, como a maior instituição do mundo, ela também dominava o homem no sentido espiritual, no sentido fé. E agora, ao chegar ao pensamento iluminista, todos agora vai questionar esse poder, o poder papal, ok? Questionar o poder papal. Como eu falei no vídeo anterior, como o Papa também era considerado escolhido por Deus, quem questionasse o Papa estaria questionando o próprio Deus. Quem questionava o rei estaria questionando o próprio Deus. Mas mesmo assim, as pessoas agora vão passar a questionar, as pessoas agora vão passar a, vamos dizer assim, a não procurar mais a igreja, a não ser mais submisso de forma tão completa como eram para com os reis, os monarcas. E, como eu falei, o pensamento iluminista, ela vai influenciar muitas das revoluções que houve na história da humanidade, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a própria independência do Brasil também vai ser influenciado pelo pensamento iluminista, e entre outras. Ok? Então, valeu, galera. Espero que você tenha aprendido sobre iluminismo nesses 3 vídeos, e a partir dos próximos vídeos nós vamos falar sobre outros assuntos de história, ok? Se inscreva aí no canal, vai dando like e nos ajuda aí. Aqui você vai aprender bastante. Faça desse canal o seu cursinho tão sonhado. Tchau, galera. Até a próxima. Valeu.